Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Olha, minha gente, só foi eu dar uma folga nesse final de semana para balançar os alicerces de Brasília e do Brasil. As coisas que aconteceram foram, assim, absurdas. O Brasil, aliás, o mundo não gira, ele capota. Cada notícia, minha gente, é a igreja de Malafaia sendo citada como lugar para se entregar propina para miliciano. É Bolsonaro fugindo, não é, para a embaixada com medo de ser preso pelo Alexandre de Moraes. O Malafaia hoje descascou, chamou todo mundo de canalha, tá pé da vida por conta disso. E mais uma coincidência envolvendo pessoas ligadas ao Bolsonaro, no caso da morte de Marielle Franco. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doe em quem doer, direto do olho do furacão. Se você não é inscrito no canal, esmaga no like, compartilhe o vídeo, também ajude a gente pelo Pix 61 983046113 para arrebentar a boca do sapato. Mas o Moreno vai me ajudar para eu ver os títulos da notícia, Moreno. E aí eu vou explicar para você tintim por tintim, porque sabe que aqui eu explico bem nos detalhezinhos para você. A primeira notícia é: Polícia Federal vê Braga Neto como influenciador de golpe no Exército e responsável por viabilizar tropas. Olha, a Polícia Federal está investigando novamente o Braga Neto, ex-general Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e também ex-ministro-chefe da Casa Civil e vice na chapa do Bolsonaro. É um homem da extrema confiança do seu Jair Bolsonaro. Tem um outro caso dele que eu já vou falar para vocês aí depois, viu, Moreno? Depois ainda tem mais uma notícia sobre ele. Mas antes, a Polícia Federal está investigando e chegou à seguinte conclusão. Ligando tudo uma coisa com a outra, o Braga Neto estava por dentro do golpe e era ele que ia viabilizar as tropas para colocar de prontidão quando a ordem fosse dada para o tal do estado de sítio, o estado de defesa ou qualquer coisa que o Bolsonaro inventasse para sublevar o Brasil. Moreno, se tu puder me ajudar, essa visão aí dessa mala, ela tá ofuscando minha vista, essas coisinhas, entendeu? Seria bom tirar ela daí ou colocar para outro lugar. Eu tenho um problema, gente, na vista, então tudo aquilo que me ofusca minha visão é muito ruim. Mas, enfim, o Braga Neto está sendo investigado por conta de que ele estava viabilizando, inclusive, tropas especiais, fazendo alojamento, planejamento, para quando o golpe saísse, tudo ficasse de acordo com o que eles queriam. E estes homens, não é? Eles iam agir. Lembra que aqueles homens lá iam sair para prender o Alexandre de Moraes? Pois bem, nesse caso, o Braga Neto estava viabilizando com os generais, com os coronéis, quais são aqueles que aderem ao golpe, quem é que fica do lado do Bolsonaro. Era ele que estava regimentando, era ele que estava fazendo a parte que o Satanás normalmente faz, cutucar nas pessoas para fazer com que as pessoas cometam as atrocidades. O Braga Neto está enrolado até o pescoço. Pior do que essa notícia, que está investigando o Braga Neto como um dos autores deste golpe, é por isso que ele era candidato a vice na chapa do Bolsonaro, é outra notícia, que é esta, Moreno, vai. Caso Marielle. Polícia Federal investigará nomeação de chefe da Polícia do Rio na véspera do crime feita por Braga Neto. General diz que assinou por questões burocráticas. Veja bem, olha onde veio dar o caso Marielle Franco. Olha onde veio dar. Tudo chegando novamente perto de quem? Gente, é muita coincidência. Mais uma coincidência. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Depois que a Polícia Federal tomou o caso de Marielle Franco e a família de Marielle fez muito bem em não querer passar o caso nas mãos do Bolsonaro.
Vocês lembram que o próprio juiz Moro e o Braga Neto quiseram federalizar o caso Marielle? Vocês lembram disso? O Braga Neto viabilizando junto com o Moro a possibilidade de que o caso de Marielle, que estava sendo investigado no Rio de Janeiro, fosse federalizado. Aí o pessoal, os advogados da família de Marielle, disse não, negativo. Negativo, por quê? Porque naquele momento não confiavam na polícia que estava sendo dirigida pelo Bolsonaro, não confiavam no Braga Neto e nem no Sérgio Moro. E fizeram muito bem, porque agora tudo que está sendo revelado mostra pra gente que seria um erro, né, grandioso colocar nas mãos federal naquele momento em que quem comandava a Polícia Federal era o Jair Bolsonaro, que tirava quem ele queria, não é, comandava a superintendência da Polícia Federal, e ficou muito estranho esse caso. Agora preste bem atenção no que aconteceu. Quando a Polícia Federal pegou o caso com o Flávio Dino deu agora o caso nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, que é ministro da Justiça agora e Segurança Pública. Ao ser citados casos do Chiquinho Brazão, que é um deputado federal, então a Justiça passou para o Supremo Tribunal Federal, que é o foro especial para esses casos de pessoas que têm foro privilegiado, como casos de parlamentares. Veja bem. E caiu na mão de quem? Na mão do Alexandre de Moraes. Vocês lembram que eu até brinquei aqui, Moreno? Você lembra que eu brinquei e disse assim, ó, fizeram aquele sorteio e foi parar na mão de quem? Do Xandão. E eu disse, agora vai sair. Agora a coisa vai andar, porque chegou na mão da Polícia Federal, chegou nas mãos do Supremo Tribunal Federal e chegou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é competentíssimo nessa situação. E o que aconteceu? Brevemente houve a solução do caso. Foram presos o Domingos Brazão, que foi inclusive tanto político, foi deputado e também foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, envolvidíssimo com a milícia. Mais de 20 empresas ligadas a ele, junto com a milícia. E depois disso, quem também foi envolvido? O próprio Chiquinho Brazão, amigo de quem? Da família Bolsonaro. Esse cidadão, inclusive, levou o Bolsonaro no carro dele, no carro de som, lá no Rio de Janeiro, pedindo voto para o Bolsonaro. É homem da família, é o conservador cristão. Veja, essas pessoas, assassinos, mandantes de crime, com lideranças na milícia, amigos de milícia, amigos do Bolsonaro, foram eles os mandantes da morte de Marielle Franco. Pasmem, pior do que isso, foi o caso do Rivaldo, não é, Barbosa, delegado-chefe da Polícia Civil. Rivaldo Barbosa, delegado-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nomeado 2 dias antes do assassinato de Marielle. Olha que interessante. O Xandão mandou prender o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que era o chefe da seção de homicídios no Rio de Janeiro. É o cara que cuida, Moreno, dos assassinatos no Rio de Janeiro. Como é que eles iam chegar ao assassino se quem estava investigando era quem tinha mandado matar junto com outros políticos? Ele recebeu R$400 mil para fazer com que a investigação não chegasse naqueles autores. E haviam pedido, veja, e quem entregou eles foi o Rony Lessa, o camarada que está preso. Novamente, nós vamos ligar aí. Beleza, até aí, beleza. Domingos Brazão preso, considerava o Flávio Bolsonaro o pupilo dele. Chiquinho Brazão, eleitor de Bolsonaro, levou o Bolsonaro para o Rio de Janeiro, para todo lugar. O que eles têm em comum? Tanto o Chiquinho como o Domingos e o Bolsonaro. A milícia. São amigos de milicianos. Trabalham com milicianos há muito tempo. Quem mandou matar Marielle? A milícia. Quem executou? A milícia. Quem estava por trás? Políticos ligados à milícia. Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil, inclusive uma deputada do PSOL, disse, meu Deus, eu estava entregando o ouro ao bandido. Porque ela ia e dizia de detalhes, ela falava as coisas para quem? Para o delegado.
mas o delegado estava por trás. Era um balcão de negócios que estava ali no Rio de Janeiro. Tudo interligado, a polícia militar junto com a polícia civil lá do Rio, aquela sessão toda de homicídio, não iam descobrir nunca se não fosse passado para a Polícia Federal. Então a coisa é tão séria. Mas aí a Polícia Federal foi mais a fundo, Moreno. Foi mais a fundo e descobriu que quem nomeou esse delegado, adivinha quem foi? Chuta! Chuta! Eu vou fazer que nem o Lula agora. Oh, chupa! Chupa que a cana é doce! Foi o Braga Neto. General Braga Neto, que na época era interventor federal no Rio de Janeiro. Olha como as coisas andam. Quem nomeou ele? O Braga Neto. Aí o Braga Neto agora está culpando um outro general que ele tinha colocado como secretário da Justiça lá, secretário de Justiça, secretário de Segurança Pública, desculpa. E ele disse, não, foi o outro camarada. Eu só assinei. E este, dito cujo, já tinha sido da onde? Das Forças Militares também. Esse camarada já tinha sido das Forças Militares. Ligadíssimos todos. E o que todos têm em comum? Todo mundo é bolsonarista. Todo mundo é bolsonarista. Aí o Braga Neto está se defendendo dizendo, não, só assinei, não teve... mas é muita coincidência. E adivinha quem queria cuidar do caso? Quem queria cuidar do caso? O Braga Neto. E quem já estava cuidando do caso? O delegado Rivaldo Barbosa. E quem eram eles? Todos num trama político muito estranho. Todos num trama político muito estranho. Então prestem bem atenção nisso. Agora, o Ministério Público, a família de Marielle Franco e as pessoas do PSOL estão pedindo para a Polícia Federal investigar essa nomeação do delegado Rivaldo Barbosa no dias antes, não é? 2 dias antes da morte de Marielle Franco. O camarada que estava planejando a morte de Marielle. Inclusive ele chegou com o miliciano e disse assim, segue a Marielle. E ainda falou para ele, olha, eu quero que a Marielle seja morta quando ela não estiver na Câmara. Porque eu não quero que liguem esse fato, à política. Eu quero que ela morra assim em outra reunião, mas que não tenha nada a ver com a Câmara, entendeu? Então ele ficava monitorando ela. E o Rony Lessa disse assim, poxa, mas aí fica difícil, porque eu vou ter que monitorar vários momentos. A milícia vigiando os passos da Marielle. E por quê? A Marielle era uma guerreira incansável contra a milícia no Rio de Janeiro. A Marielle era contra esse sistema imobiliário que a milícia ela tem casas de aluguel, apartamento de aluguel, ela faz condomínios, ela tem água e luz por conta deles, segurança por conta deles, postos de gasolina. Então eles controlam tudo e a Marielle estava atacando diretamente neles e estava pedindo investigação contra eles. Então eles decidiram acabar com a voz de Marielle. Então olha o que é isso. Grande Marielle Franco, mas Marielle, garanto que a sua morte não ficará impune porque as coisas estão chegando muito próximas de um desfecho geral. Mas quem é que sempre está ligado a isso? Veja bem, o Elcio Queiroz, o motorista, que estava dirigindo por Rony Lessa, o assassino, olha a coincidência. O motorista, o Elcio Queiroz, do assassino, ele se reuniu uma noite na Vivendas da Barra, que era o condomínio onde mora o Rony Lessa e também, coincidentemente, Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Coincidentemente, o Carlos Bolsonaro era vereador na mesma Câmara Municipal que a Marielle Franco. Coincidentemente, a família do Bolsonaro é amicíssima também da milícia. Coincidentemente, o Elcio Queiroz disse para o porteiro, eu vou na casa do seu Jair. E Jair só tem um lá na Vivendas da Barra, que é o Jair Bolsonaro. O motorista do assassino disse, a minha reunião é na casa do Bolsonaro. Pasmem ainda, o atirador que atirou na Marielle e no do Anderson Gomes, ele era vizinho do Bolsonaro. Vizinho do Bolsonaro, vou repetir, vizinho do Bolsonaro. E a filha dele namorou, deu uns namoricos com o filho do Bolsonaro. Pasme mais agora, Moreno. Esse Rony Lessa também teve um amigo chamado Jaca. O Jaca pegou a arma e lançou no mar.
E adivinha com quem o Jaca tem foto? Com Jair Bolsonaro. E adivinha com quem o Elcio de Queiroz tem foto? Com Jair Bolsonaro. Então é uma coisa... Aí o Bolsonaro diz, eu tiro foto com um monte de gente. Mas espera aí, tira foto com os assassinos de Marielle não é uma coincidência tão grande, o Bolsonaro. Não é uma coincidência tão grande. É ou não é? É uma coincidência, porque, olha, imagina o Lula, coincidentemente, tirando foto com amigos do Adélio Bispo. E o que não iam dizer? O Lula mora no mesmo condomínio que o Adélio. O Lula já passeou com o Adélio. O secretário do Lula foi quem nomeou o Adélio. Gente, eu não sei se a bolsominhada não ia acusar o Lula, mas pelo amor de Deus. A coincidência é tanta que eu fico pensando, será que já prenderam todos os mandantes? Porque agora entrou até o Braga Neto. O Braga Neto, e ele não sabia que era o Rivaldo? Ele não sabia que era aquele delegado? Pasmem, agora pior ainda. A Polícia Federal foi mais ainda na investigação e descobriu. Porque o general disse, não, mas quem foi que me indicou foi a Central de Inteligência do Exército. Aí a Polícia Federal foi e soube que a Central de Segurança Pública do Rio de Janeiro não indicou o Rivaldo Barbosa. E disse assim, não indiquem, ele é um agente que a gente não pode confiar. Só que o general foi lá e indica do mesmo jeito. Aí o general, amigo do general Braga Neto, disse assim, não, porque eu vi que eles não tinham fatos. Ora se tu vai empregar alguém, Moreno, a primeira coisa que a gente vê é o quê? O passado da pessoa, onde ela trabalhou, com quem ela trabalhou. Tem uma recomendação? A recomendação era, não contrate. Ele vai e contrata. Gente, pelo amor de Deus, a Polícia Federal tá top nesse lugar. Mas vamos mais. Aí tem o caso do Malafaia, Moreno. Malafaia. Mais um bolsonarista envolvido nesse imbróglio todo. Pode ser indiretamente, tudo mais o jornal O Globo passou uma notícia que foi a seguinte, encontrou aí? Que foi a seguinte, o templo do Malafaia, ele tem uma igreja chamada Vitória em Cristo. Aquela igreja que ele pede, sabe, assim, se você tiver o seu aluguel lá, contrate com Deus, se você tiver, não é, uma parcela do seu carro, pega essa parcela do carro, contrate com Deus, que Deus vai te dar mais. Enfim, o Malafaia é aquele sujeito que você está acostumado a saber. Berra, grita, xinga, só não fala de amor, só não fala de Jesus, só fala de Bolsonaro. De acordo com o jornal O Globo e com outros jornais, depois que confirmaram, o que aconteceu, Moreno? Não encontrou, Moreno? Tá aí. Deve ser esses dois que não abriu. Ah, não abriu? Beleza. Mas eu queria que tu lesse a manchete, porque eu tenho que ter o lastro, porque eu não dou notícia da minha própria mente, a gente dá notícia de coisas que a gente está vendo, né? Pode olhar no teu celular, Moreno, melhor. A questão do Malafaia é a seguinte, o segurança do Domingos Brazão, segurança, recebia propina no templo do Malafaia. Todo dia X, todo dia 15 ele estava lá bonitinho para receber o dinheiro. E o lugar que era usado era qual? O templo da igreja do Malafaia. Malafaia se defendeu hoje dizendo, isso é um absurdo, eu tenho mais de 44 templos e tal. Como é que é? Pode falar aí. Segurança de Brazão recebia dinheiro da milícia em igreja de Malafaia. Internautas pedem prisão do pastor. Internautas pedem prisão do pastor Malafaia, porque além dele estar envolvido nesse caso de golpe de Estado, porque ele incentivou também, incitou o exército brasileiro contra a democracia, agora surge essa evidência de que um segurança do Brazão, um assessor dele, era pago dentro do templo do Malafaia. Tudo bem? Aí Malafaia disse, eu tenho 40 templos, se acontecia alguma coisa, Malafaia disse assim, se acontecer, eu vou descobrir se um camarada é pilantra ou não, eu vou saber. Pois é, Malafaia. Não é você que diz que anda, né, me diz com quem andas, quem te direi quem tu és? Não é você que fica tanto julgando as pessoas precipitadamente? Não é você que julga todo mundo precipitadamente? Não é você que julga o Lula, que julga fulano, julga Beltrano. E agora, na hora que é para perguntar de você, você tira, diz assim, não, eu não sou obrigado a saber. Pois é, o Lula era, as pessoas são obrigadas a saber de tudo.
Mas você acusa as pessoas de uma maneira cruel e nem percebe que faz isso. Mas quando é pro teu, né, lortinho, aí tu fica doidinho. Você lembra quando você achou ótimo, quando o Moro ordenou ali que a Polícia Federal levasse o Lula coercitivamente para depor. E nem tinha sido intimado ainda. Você lembra que você festejou? E você lembra que você esbravejou quando a Polícia Federal fez a mesma coisa contigo para explicar uma oferta de 100 mil reais na tua conta? Você lembra disso? Aí a Polícia Federal não prestava mais. Pois é. Pimenta no toba dos outros é refresco, Malafaia. A situação é que acontecia o que o jornal falou. Que o camarada, o miliciano, recebia propina dentro da tua igreja. Além do mais, tu ainda foi pior, porque tu falou o seguinte: eu lá vou saber o contrato e seguranças. Aí o Malafaia disse que este camarada era segurança de um dos templos. Era segurança. Malafaia ficou pior, foi se defender, fez piorar o caso. Porque se tu contratou algum segurança, não é? Se contratou algum segurança, é sacanagem não observar quem é. Olha o que diz aí. Vira aqui para mim, rapidinho. Ó, tentativa de relacionar templo e milícia é leviana, diz Malafaia. Agora tudo que se relaciona contigo é leviano, a gente sempre tem que considerar, então, que você é uma pessoa boazinha. Pois é, Malafaia. Volto a repetir, pimenta no toba dos outros é refresco. Por isso, refreia sua língua quando ficar falando dos outros. Refreia sua língua quando ficar jogando maldições. Refreia sua língua quando ficar acusando, porque você adora apontar o dedão para os outros, né? Quando aponta o dedo para ti, ai, tu fica uma arara. A situação é, o miliciano recebia a propina dentro da igreja de Malafaia, o dono é o Malafaia. Agora o Malafaia disse que não é obrigado a saber quem é o segurança dele. Malafaia, se você fosse uma pessoa realmente que cuidasse dessa situação, você saberia, não é, muito bem que o profeta de Deus jamais contrataria uma pessoa assim. Você lembra do profeta Eliseu, que sabia o que Geazi tinha feito? Que tipo de profeta tu é, que tu não sabe nada disso? Não é estranho, Malafaia? Para, que tu não é poderoso e tuas palavras são inúteis. Próxima notícia, Moreno. Itamaraty convoca embaixador da Hungria que obrigou Bolsonaro a se explicar. Gente, olha essa outra situação. O Bolsonaro, Moreno, fugiu para a embaixada, um dia depois de o Xandão mandar apreender o passaporte dele. Por quê? Ele pensou o seguinte: pegaram meu passaporte, então amanhã ou depois da manhã eu vou ser preso. Então o que ele fez? Pediu asilo na embaixada da Hungria, cujo presidente da Hungria, não é? Capital em Budapeste, o presidente da Hungria é o Viktor Orbán. O Viktor Orbán, ele é um extremista, extrema-direita, que apoia o Bolsonaro, que já chamou ele de irmão, inclusive. O Bolsonaro, pasmem vocês, ficou lá na embaixada, não é? Do dia, salvo engano, qual foi a data? Veja para mim a data que foi. Mas foi na época do carnaval. Inclusive, quando o Bolsonaro foi para lá, e quem divulgou isso foi os Estados Unidos. O New York Times divulgou as imagens, inclusive que mostram o Bolsonaro indo para a embaixada. Bolsonaro passou 2 dias, dormiu na embaixada, passou 2 dias. E sabe o que o Bolsonaro disse que foi fazer lá? Eu fui conversar. Olha, o Bolsonaro deu a explicação mais estapafúrdia do mundo. O Bolsonaro sempre mente, sempre inventa coisa e quer que todo mundo acredite nas justificativas dele. Só o bolsonarista acreditam, porque a gente não acredita não. O Bolsonaro, fujão. Aliás, o Lula já chamou ele de covardão. Agora saiu. Sabe o que o Lula fez quando ele estava acuando ele para ser preso? Lula não pediu asilo em embaixada nenhuma. E olha que havia um monte de embaixada oferecendo asilo ao Lula. Ele não pediu asilo de ninguém. Lula enfrentou de cabeça erguida. Lula cumpriu o que a justiça determinava. Mesmo não acreditando no Moro, cumpriu aquilo que o juiz federal tinha mandado, que era o mandado de prisão. Isso mostra que o Bolsonaro não quer cumprir qualquer mandado judicial. E se saísse, veja bem, e se saísse a ordem para prender o Bolsonaro, ele não podia ser preso, porque as embaixadas são invioláveis. As convenções internacionais
não permitem que nenhum país entre na embaixada do outro. É como se fosse um território ali. Se você entrar na embaixada do outro, é uma declaração de guerra. Então veja, o Bolsonaro, tomaram o passaporte dele, falou com o embaixador da Hungria, foi lá para a embaixada, passou 2 dias lá refugiado, esperando o quê? A ordem de prisão. Que se saísse a ordem de prisão dele, qual foi a data aí? E o que é você ia falar? Não, o que eu ia falar era que ele diz assim, embaixada de vários países para manter boa relação internacional. Né? Primeiro lugar... E ele ainda diz assim, ó, muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim, para que eu possa prestar informações precisas do que acontece no nosso Brasil. Ai, meu Deus! Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil. Converso com os embaixadores. Essa é a palavra que ele diz. Imagine, eu sou embaixador. Eu quero saber informação do Brasil, eu vou ligar para quem? Para quem que eu vou ligar? Eu não vou ligar para a Embaixada do Brasil, para os embaixadores brasileiros, eu não ligo para o Itamaraty, eu não vou ligar para o presidente do Brasil, eu não vou ligar para jornalistas, eu não vou ligar para relações exteriores, eu não vou ligar para ninguém, eu vou ligar para o Bolsonaro. Tu tá de brincadeira comigo? Que dia? 8 de fevereiro. Não, 8 de fevereiro foi o dia que tomaram o passaporte dele. Eu quero saber os dias que ele ficou lá na embaixada. Tá. Rapidinho. Então, presta bem atenção nisso. O Bolsonaro se desculpa dizendo, mantenho relações com vários embaixadores. Bolsonaro, tu é um burrão, tu não entende de nada de política internacional, tu é um burrão. Ninguém quis conversar contigo na COP, na reunião do G7, ninguém conversou contigo em nada. Tu acha que os embaixadores vão te convidar para saber, oi, como é que vai o Brasil? Tendo pessoas especialíssimas em relações internacionais. Não faz, não enche, não lasca. Que dia? New York Times revela que é 12 de fevereiro. 2 dias. 12, 13 e 14. Né? 2 noites. Então é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Bolsonaro mente. Primeiro lugar, Bolsonaro, mostre aí pra gente quais foram as outras embaixadas que você visitou, que você dormiu, depois que você deixou de ser presidente. Isso é mentira. Nenhum embaixador convida ex-presidente para ir em embaixada no seu próprio país. Eu estou no meu país, por que eu vou ser convidado para ir uma embaixada de outro país no meu país? Eu posso ser convidado, olha, a gente quer te dar uma medalha, e vou lá para aquele país, acontece isso. Mentira. Era um pedido de asilo sim, era uma fuga sim, Bolsonaro fujão, covardão, sabe que vai peidar todinho quando for preso. Agora, pior do que isso, um pedido de prisão já chegou na Procuradoria-Geral da República contra o seu Jair Bolsonaro, uma prisão preventiva, porque o Bolsonaro está prestes a fugir do Brasil, porque ele estava pensando em se abrigar na Embaixada da Hungria e depois tentar fugir do Brasil dizendo que é perseguido político. Ele sabe os crimes que cometeu. Seu Bolsonaro é covarde. Bolsonaro não enfrenta a lei. O Lula ficou aqui, enfrentou, Moro era inimigo, Moro era perseguidor, Deltan Dallagnol perseguidor, as provas estão aí, mas o Lula ficou, véi é macho. Agora, esse pilantra covarde, fugindo, e vocês ainda acham que é o cara, é um covarde, que se esconde atrás de uma capa, grita, isso é um covarde, frouxo, não tem outra palavra para falar. Pedido de prisão de Bolsonaro já chegou na Procuradoria-Geral da República. Um dos que pediram foi o deputado federal Lindbergh Farias, que pede a prisão de Bolsonaro preventivamente. Outros pedidos de prisão contra Bolsonaro também vão ainda sair. E outra coisa, Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Volto a repetir, Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Prepare a pipoca, porque o negócio vai ser top. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer, se inscreva no canal, esmaga no like antes de sair. Muito obrigado pela companhia. Beijo para todos vocês. Tchau, pessoal.